Pessoal, tradicionalmente a gente tem aí na ansiedade social duas classificações que são as principais aí, né? Quais? A ansiedade social de desempenho, que é aquela em que eu sinto um desconforto, uma ansiedade quando eu estou fazendo alguma atividade em público, desempenhando alguma coisa, falando em público, por exemplo, trabalhando e coisas do tipo, né? Então eu estou realizando alguma atividade em que os outros estão me olhando. Eu tenho um outro subtipo de ansiedade social, classificada, né, pelos manuais e pela literatura, que é a ansiedade social de interação, ou ansiedade de interação social, que é aquele tipo de ansiedade e de desconforto que eu sinto quando eu estou numa situação em que eu tenho que interagir com outras pessoas, né? Então, são aquelas situações do tipo quando eu tenho que conversar com alguém, quando eu tenho que paquerar alguém, quando eu vou ser apresentado a alguém e situações desse tipo, né? Então, eu tenho tradicionalmente essas duas classificações, né, da ansiedade social, mas recentemente vem surgindo um terceiro tipo de ansiedade social, que é o que a gente vem chamando de ansiedade de observação. O que é isso? Seria aquela ansiedade e aquele desconforto que está dentro aí, né, do espectro da ansiedade social, em que bastaria o sujeito ou a pessoa estar sendo olhada sem estar fazendo qualquer tipo de coisa, ou seja, ela não precisa estar interagindo com ninguém, ela não precisa estar fazendo ou desempenhando nada na frente de ninguém. Mas bastaria ela estar sendo observada, olhada, e ela já se sentiria desconfortável e ansiosa ou com vergonha só pelo fato de estar sendo olhada, de estar sendo observada. Tudo bem? Então, com isso se cria, né, um terceiro subtipo da ansiedade social, que se a gente for parar e analisar, teoricamente poderia ser um subtipo mais grave. Por quê? Porque se a gente for pensar em três tipos de situação social, né, uma situação de desempenho, uma situação de interação e uma situação em que a pessoa não está fazendo absolutamente nada, né, e só o fato dela estar sendo olhada, estar sendo observada, seja lá por quem for, isso já produz ansiedade, a gente pressupõe que essa pessoa ela tem um nível de intensidade, um nível de gravidade da ansiedade social maior do que as outras duas condições. Quais? As condições em que a pessoa ela se sente nervosa, ansiosa quando ela está fazendo alguma coisa. Por exemplo, é natural que a pessoa fique nervosa e ansiosa quando ela vai apresentar um trabalho em público. Isso é natural e esperado. E é natural e esperado também que a pessoa fique nervosa e ansiosa quando ela vai conhecer uma pessoa nova pela primeira vez, por exemplo, numa situação de interação. Mas numa situação que, por exemplo, não sei, vamos pegar um exemplo aqui hipotético, né? Um exemplo bem bobinho, bem caricato. A pessoa ela está caminhando na rua. Notem bem, eu já escutei vários relatos desse tipo, já vi muito isso, já atendi situações desse tipo na clínica, e esse tipo de queixa chega na clínica também, onde a pessoa, por exemplo, ela está simplesmente caminhando na rua e ela se sente ansiosa. Tudo bem? É uma situação de interação social? Não. Ela está sozinha, caminhando na rua, mas existem várias outras pessoas ali no entorno que, eventualmente, podem olhar para ela, podem estar observando ela. É uma situação de desempenho, ou seja, ela está realizando alguma atividade em público? Não. Ela está simplesmente caminhando pela rua. Então, por exemplo, ela pode estar caminhando
e aí passa, né, um grupo de pessoas ao lado dela, vamos botar aí, umas 3 ou 4 pessoas. E ela já se sente apreensiva, ela já se sente nervosa, já se sente constrangida em função desse grupo de pessoas supostamente estar olhando para ela. Vejam, supostamente, não necessariamente esse grupo vai estar olhando para ela. Mas na cabeça da pessoa, só o fato das pessoas estarem olhando, estarem observando ela, já é significativo e já é suficiente para produzir um nível relevante de desconforto. Tudo bem? Uma outra situação comum também, né, de ansiedade de observação, e aí continuo nessa linha de exemplo, né, onde a pessoa está andando na rua, e eu estou dando esse exemplo aqui por quê? Porque eu já escutei esse tipo de relato. É quando a pessoa está andando na rua, e aí ela está, digamos, numa avenida movimentada, e aí passa um ônibus. Então, a pessoa está andando, e na medida que o ônibus passa, quer dizer, no trajeto que ela está caminhando, quer dizer, as pessoas que estão ali no ônibus, elas podem te olhar, elas podem notar você, elas podem te observar, ficar te olhando. Então, essa situação em que as pessoas do ônibus podem estar ou te observando ou te olhando, já é uma situação suficiente para produzir esse tipo de ansiedade. Bom, gente, eu queria trazer esse conceito aqui da ansiedade de observação nesse vídeo. É um conceito relativamente novo, né? Como eu disse no início do vídeo, tradicionalmente a gente tem a ansiedade social de desempenho e a ansiedade social de interação. E eu queria que vocês refletissem, né, e se vocês se identificaram com esse outro tipo de ansiedade social, que seria a ansiedade social de observação. Tudo bem? Dúvidas, comentários, sugestões, críticas e coisas do tipo, vocês podem deixar aqui nos comentários e escrever para mim. E é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.